Sabe aquela impressão de que algumas pessoas simplesmente conseguem esculpir a vida dos sonhos, enquanto outras parecem presas? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar num princípio muito poderoso. A ideia de que os nossos pensamentos não só observam a realidade, eles a constroem. Vamos descobrir juntos como essa arquitetura mental realmente funciona. Essa frase, ela é simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade gigantesca. Pense bem, cada objeto, cada relação, cada conquista, tudo, absolutamente tudo, começou como uma faísca lá no campo do invisível. É daqui que a gente parte para entender que o mundo material, o que a gente toca, tem suas raízes plantadas no solo da nossa mente. Tá, mas como é que um simples pensamento se transforma em algo real, em matéria? Para entender isso, a gente precisa ir fundo na base de tudo, a mente como a grande força criativa por trás da nossa existência. O ponto central aqui é o seguinte: a mente não é um espectador passivo da vida, de jeito nenhum. Ela funciona, na verdade, como uma estação de transmissão, sabe? E ela está sempre sintonizada em alguma frequência. Os pensamentos e as emoções que dominam o nosso dia a dia é que definem essa frequência. E o universo? Bom, ele simplesmente responde, materializando aquilo que a gente transmite com consistência. A analogia da semente é simplesmente perfeita para isso. Cada experiência que a gente vive, seja uma que a gente comemora ou uma que a gente lamenta, começou como um pequeno pensamento, uma sementinha plantada no solo fértil da consciência e que foi nutrida dia após dia pela nossa atenção e pela nossa emoção. E aqui vem um ponto crucial. Essa força criadora não tem lado, ela é impessoal. Ela não julga o que é bom ou ruim. É como uma lei da física, sabe? Ela responde com uma precisão matemática à convicção que existe por trás de um pensamento. A manifestação não depende do que é desejado superficialmente, mas sim daquilo em que se acredita, com toda a força. Ok, entender a base já é o primeiro grande passo. Mas qual é o mecanismo? O que de fato transforma o invisível em visível? Chegou a hora de a gente olhar para o motor por trás desse processo de criação. Esse processo todo se desenrola em 3 etapas essenciais. Primeiro, a visualização. Não é só pensar por alto, é criar imagens mentais ricas, cheias de detalhes. Depois vem a emoção, que é o combustível. É carregar essa imagem com um sentimento de como se ela já fosse real. E por último, mas não menos importante, a ação inspirada, o movimento que materializa a visão. Imagina só, pensar e sentir constrói um lado da ponte, mas é a ação que constrói o outro lado, fazendo a conexão do mundo mental com o mundo físico. Sem essa ponte, a visão mais incrível do mundo continua lá, isolada, só um sonho do outro lado do abismo. A teoria é fascinante, a gente sabe, mas como é que isso se traduz na prática, no dia a dia? É agora que a gente vai explorar as ferramentas e os hábitos que transformam esse conhecimento todo em uma realidade vivida. A consistência aqui é a palavra-chave. Rituais diários, como a meditação para silenciar a mente, a visualização para imprimir o desejo no subconsciente e as afirmações para reforçar novas crenças, são ferramentas muito eficazes. Até aquele momento antes de dormir pode ser usado para programar a mente, alinhando ela com aquilo que se quer criar. A gratidão antecipada, essa é uma ferramenta poderosíssima. Agradecer por algo que ainda não se materializou é um ato de fé absurdo. Essa atitude muda a frequência emocional da escassez para a abundância na hora. É um sinal de confiança inabalável de que o desejo já está a caminho. E a generosidade funciona de um jeito parecido. Doar sem esperar nada em troca é uma demonstração prática da crença num fluxo infinito. É uma forma de agir como se a abundância já fosse real, o que acaba reforçando essa mesma mentalidade. Claro que esse processo todo também exige paciência. Mas não é aquela paciência passiva de ficar sentado esperando. É uma paciência ativa, que confia que tudo acontece no tempo certo. Os obstáculos deixam de ser sinais de fracasso e passam a ser vistos como parte da jornada, como uma preparação para a gente estar pronto para receber o que foi pedido. Assim como uma semente precisa do solo certo para crescer, os nossos pensamentos precisam de um ambiente que ajude, que seja propício. Vamos analisar agora a importância crucial do nosso ambiente, tanto mental quanto físico. O nosso ambiente funciona como um fertilizante ou como um veneno para aquelas sementes que são os pensamentos. Ambientes negativos, companhias que só limitam, tudo isso sufoca o potencial. Por outro lado, pessoas e lugares que inspiram aceleram o crescimento. Escolher um ambiente de forma consciente é uma parte estratégica do processo de criação.
E isso vale também para o nosso espaço físico, viu? Um ambiente organizado, limpo, inspirador, ele tende a refletir e a promover uma mentalidade mais clara e focada. Muitas vezes, a desordem do lado de fora é só um espelho da desordem do lado de dentro. Certo. Agora a gente junta todas as peças. A visualização, a emoção, o ambiente, tudo isso prepara o terreno. Mas é a ação que finalmente faz a semente brotar. É o que a gente pode chamar de fé em movimento. Cada passo que é dado em direção a um objetivo, cada ação que está alinhada com a visão, isso vai além de um simples movimento físico. É, na verdade, uma oração em movimento, uma demonstração real, tangível de fé e convicção. Isso exige atenção. Quando surge uma oportunidade, um impulso inspirado, uma intuição, o caminho é agir. A hesitação, muitas vezes, é o que impede que a porta da manifestação se abra por completo. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos-chave são estes. Manter a vigilância sobre os pensamentos, que são a matéria-prima da nossa realidade. Praticar a gratidão por aquilo que ainda é invisível, como um ato de fé, e agir como um canal de generosidade, reforçando a crença na abundância. E para encerrar, fica uma pergunta, uma reflexão. Se os pensamentos e as emoções que dominam o hoje constroem o amanhã, que tipo de realidade a mente humana, tanto no individual quanto no coletivo, está criando neste exato momento? Aprendeu? Então comenta e passa adiante.